Você sabia que o Brasil pode estar prestes a enfrentar a maior crise da história? Imagina acordar e descobrir que programas essenciais como merenda escolar e farmácia popular simplesmente sumiram. Não existe mais. Parece exagero o que eu tô falando? Então fica comigo até o final porque eu vou te mostrar o que tá acontecendo e eles não querem que você saiba. Antes de tudo, já deixa seu like se você gosta de conteúdo como esse e se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Pela primeira vez na história do Brasil, a máquina pública pode literalmente parar. Programas essenciais como alimentação escolar, farmácia popular e bolsas de estudo podem ser interrompidos. De uma hora para outra, o dinheiro pode simplesmente deixar de cair. Um estudo da consultoria da Câmara dos Deputados, entregue aos parlamentares e ao governo federal, aponta que se o modelo atual de gastos do governo Lula continuar, combinando com o arcabouço fiscal que obriga o aumento de despesas obrigatórias, em 2027 a máquina pública pode colapsar de uma maneira que nunca foi vista antes no Brasil. Lembrando que lá em 2010 Lula já tinha sido acusado de utilizar a máquina pública. Confira. Senhor presidente, as eleições se encerraram e o povo brasileiro já sabe quem vai estar na presidência da República a partir de 2011. Eleições, senhoras e senhores senadores, que deixam muitas lições ao cidadão, ao governo, aos partidos que o apoiam, à oposição e também à justiça, sobretudo à eleitoral. Sobre cada uma dessas lições pretendo discorrer em outra oportunidade. O tempo que me é reservado neste momento, na condição de líder do Democratas, não é suficiente para tanto. Contudo, não posso deixar de mencionar a necessidade de que a legislação eleitoral seja revista. Não é possível que a máquina pública seja utilizada como foi. Esse pleito também deixou ensinamento às oposições, ensinamentos e resultados muito bons. A despeito da utilização da máquina pública, do empenho pessoal do presidente da República, disposto a eleger sua candidata a qualquer custo, a despeito da pressão antidemocrática que o governo fez sobre os órgãos de comunicação, e a despeito das violências perpetradas, e que eu digo, nosso candidato José Serra, a oposição colecionou vitórias que para muito eram improváveis. No âmbito federal, o país ficou sabendo de que 44% dos eleitores brasileiros demonstraram preferir a oposição à candidata. Comenta aqui embaixo o que você está achando também da palhaçada que está acontecendo no nosso país. Agora preste atenção nesse gráfico. Ele mostra como a situação é crítica. Dá uma olhada só nisso. Esse é o cenário da projeção de gastos livres dos ministérios. Mas aí você me pergunta, o que são gastos livres? O orçamento público se divide entre despesas obrigatórias e discricionárias. Vou te explicar mais ou menos como é que funciona. As obrigatórias são aquelas que o governo precisa pagar por lei, como previdência, salários dos servidores e despesas mínimas com saúde e educação, que elas precisam ter, que são geralmente vinculadas pela Constituição. Já as discricionárias não são obrigatórias por lei, mas são essenciais. E se você acha que não é tão importante, você está enganado. Estamos falando de merenda escolar, conta básica de água e luz de órgão público. Sem esse orçamento, funcionamento de escolas, hospitais e serviços essenciais simplesmente trava e para de funcionar. O que você trouxe sobre exemplo e também a esfera federal, o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, alertou o governo e o Congresso para terem muito cuidado com as contas públicas devido ao risco de a máquina pública parar. Segundo ele, isso pode ocorrer por causa do aumento dos valores destinados a gastos como as emendas parlamentares. Vital declarou não saber se o poder discricionário do Congresso, aquele previsto em lei para satisfazer o interesse público, está muito grande, mas o do governo certamente está muito pequeno, indicando um desequilíbrio. O presidente do TCU também reforçou ao Planalto que a renúncia fiscal no Brasil não gera resultados sociais e nem aumento no orçamento. Além disso, a falta de gastos discricionários pode gerar um ciclo vicioso. Com escolas e hospitais fechados, a população fica desassistida, o que gera um impacto social gigantesco. Isso pode resultar em aumento da criminalidade, desemprego e um desgaste ainda maior na economia. Estamos falando de uma bola de neve difícil de parar. Além da paralisação de serviços essenciais, essa crise pode desencadear um efeito dominó na economia, afetando empregos, preços e até segurança pública. Já imaginou o caos que seria? Por isso é fundamental entender o que está por trás dessa crise e como ela pode impactar a sua vida.
E há um detalhe essencial que você precisa se atentar. A conta estoura em 2027, ou seja, isso acontece já no próximo governo. E considerando a baixa popularidade do governo atual e o crescimento da direita no Brasil, há uma grande chance de termos um presidente da direita no próximo mandato. Agora adivinhe só qual será o discurso da esquerda. Viu só? Bastou a direita voltar ao poder para acabar com farmácia popular, Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES e todos os programas sociais. Esse será o discurso. É por isso que contamos com você para compartilhar a informação desse vídeo, já manda no grupo de amigo, grupo da família, para que todo mundo consiga saber antes que isso chegue a acontecer. Não, é o seguinte, isso é o que eu chamo de pirâmide do consenso, que é assim, tu começa, porque quando existe uma população inteira manipulada, tu tem que partir do pressuposto, da premissa que eu acredito verdadeira, que é a maioria das pessoas é vítima mesmo, é inocente. Os culpados estão no topo. E aí como que essa pirâmide vai vindo? Os donos do mundo, que eu acredito que são grupos econômicos que hoje controlam a maioria dos monopólios, esses caras vão controlando de cima para baixo. Como? Antes dos governos. Antes dos governos, sim. Então, por exemplo, o STF tem uma página oficial no STF, tá ali, Agenda 2030. Eles estão... E aí, ficou surpreso com a situação? Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer se continuar do jeito que tá. A gente quer saber a tua opinião. E aí fica aquela questão, será que o governo vai conseguir reverter essa situação? Eu sinceramente tenho minhas dúvidas. Tem mais coisas acontecendo nos bastidores dessa crise política que pouca gente tá falando, não tô vendo ninguém falar na internet, então já se inscreve no canal para não perder as próximas revelações que eu vou trazer aqui. Deixa o like se você gostou desse conteúdo e também pro YouTube continuar recomendando meus vídeos para você. Te vejo no próximo vídeo.